Olá, alunos. Vamos dar início a mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre equações do segundo grau. Nós já vimos questões de identificação de raízes de equações do segundo grau, como resolver uma equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Depois aprendemos que existe a possibilidade de você encontrar as raízes dessa equação sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, utilizando a soma e o produto dos coeficientes. Na aula passada, nós trabalhamos com as equações biquadradas e essa semana nós vamos trabalhar com as equações irracionais, né? E aí, você pode me questionar, professora, como é que eu vou saber diferenciar uma equação biquadrada de uma irracional? A gente viu que as equações biquadradas são aquelas equações que pertencem ao quarto grau, ou seja, existe uma letra elevada à quarta potência, tá? Isso já que remete aí a uma equação biquadrada. E as equações irracionais, elas vêm aí inseridas dentro de uma raiz, que pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, independente, certo? Mas o contexto da equação tem alguém aí com a simbologia de raiz, tá? Para que você diferencie uma equação da outra. Equações irracionais é uma equação em que há incógnitas em um ou mais radicais. Vamos resolver a equação. Então, a gente tem aqui, ó, a raiz quadrada de x mais 1, que é igual a 2. Ou seja, em algum membro, ou seja, ou no primeiro membro, ou no segundo, ou no que está antes do sinal de igual, ou no que está depois, vai aparecer um radical. Vai aparecer uma simbologia de raiz, ok? Então, pode ser que apareça num só, como foi o caso desse modelo aqui que a gente vai começar. Pode ser que aconteça nos dois membros, no primeiro e no segundo, beleza? Ok? Então, o que a gente vai fazer? O foco da sua atenção é justamente na raiz que vai ser trabalhada. Essa raiz aqui é uma raiz quadrada, ok? Essa daqui é uma raiz quadrada. Então, significa dizer que para você trabalhar com essa equação irracional, você precisa tirar essa raiz da equação, tá? Então, obviamente, para que você tire essa raiz daí, você vai elevar essa operação ao quadrado, porque a raiz que você está trabalhando é quadrada, tá? Se você estivesse trabalhando uma raiz cúbica, você iria elevar os elementos ao cubo, que a intenção é você cortar. Como a potência e a radiação são operações inversas, então, quando você eleva essa raiz o expoente, de acordo com a raiz que você está trabalhando, é uma raiz quadrada, eu elevo a quadrado. É uma raiz quarta, eu elevo a quarta. Porque a raiz corta a potência. É essa a intenção, para que a gente possa resolver a equação, continuar resolvendo a equação, tá? Então, vamos lá, olha só. Aqui você vai organizar, né, os membros aqui já estão bem separados, os elementos do primeiro membro, os elementos do segundo. Como a nossa raiz é quadrada, então eu vou pegar tudo que está no primeiro membro, vou elevá-lo ao quadrado, vou pegar tudo que está no segundo e vou elevá-lo também ao quadrado, porque você eleva os dois termos ao mesmo valor, certo? Não esqueça disso. A raiz corta a potência, ou seja, só sobra x mais 1, igual a 2 ao quadrado, que são 4. Quando você faz esse trabalho, quando você faz esse corte, o que é que vai acontecer? Essa raiz, essa equação, deixou de ser uma equação irracional do segundo grau e passou a ser uma equação do primeiro grau, simples, que a gente aprendeu a fazer desde antigamente, onde só é necessário você ordenar. Quem é aqui que está fora do lugar? O número 1. Por quê? Porque ele é número, e o lugar dele é no segundo membro, junto do número 4. Então, x é igual a 4, que está certo. Eu vou buscar o elemento que está errado, que é mais, e vai ficar menos. 4 menos 1 seria 3. Então, x aqui é igual a 3. Já respondemos. Já acabou, né? Então, a incógnita no radicando ainda não tínhamos visto nessa equação, ou seja, ter o aparecimento de raiz numa equação, né? A equação tem incógnitas no radicando, ou seja, vai aparecer letras dentro de uma raiz quadrada, e elas são chamadas de raízes de equações irracionais. Agora devemos verificar, certo? Lembre-se que quando você trabalha com uma equação irracional,
você acha o valor de x e é necessário que você tire a prova, né? Que você faça a verificação para verificar se realmente está correto o trabalho que você acabou de realizar. Então, nós fizemos o trabalho e identificamos que o valor de x seria 3. Então, a gente vai substituir aqui no lugar de x, vai colocar o 3. Então, eu teria 3 mais 1. 3 mais 1 é 4 e a raiz de 4 é 2. Então, quando a equação finaliza com valores iguais, isso significa que sim, 3 é a solução para essa raiz. Então, você observa que as equações irracionais, eu basicamente acho elas muito simples de serem realizadas. A grande maioria das vezes, quando você elimina o radical, né, quando você elimina a simbologia de raiz, ela torna-se uma equação do primeiro grau, que muito rapidamente você consegue resolver, né? E aí depois você vai simplesmente fazer a verificação. É como se você estivesse tirando a prova daquela equação e provando que realmente o número que você encontrou é a solução da equação, tá? Então, essa solução é verdadeira, então a 3 é a raiz dessa equação, né? A resposta correta. 3 é realmente a raiz dessa equação. Vamos a outro exemplo? Olha só. Esse aqui eu achei interessante trazer para vocês, para chamar a atenção de vocês com relação à organização. Veja bem. Acompanhe mais um exemplo de resolução de equações irracionais. No nosso primeiro modelo, o elemento do primeiro termo estava todo dentro do radical. Beleza. Já nesse aqui, eu tenho uma operação dentro do radical e eu tenho esse menos 4 solto, sobrando aqui. Como é que a gente faz? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ordenar. Como ele está solto, fora desse radical, a gente transporta ele já para o lugar dele aqui, coloca ele junto do 3, certo? Para que a gente possa desmembrar bem direitinho, certo? A gente possa resolver essa questão bem direitinho, certo? Então, antes de elevá-lo ao quadrado e resolver, a gente precisa ir organizando, colocando cada elemento no seu lugar. Então, como esse 4 aqui estava totalmente fora desse contexto, estava fora dessa raiz, então eu já trouxe ele para cá, vou fazer a operação. Se eu tenho 4, desses 4 eu tiro 1, eu tiro 3, fica apenas 1. Então, agora a gente tem como fazer, porque agora eu tenho o primeiro membro totalmente dentro do radical, e o outro elemento que está realmente finalizado. Então, essa é a equação que realmente eu vou resolver. No primeiro membro da equação, ficamos somente com o radical. Agora, levamos ambos os membros ao quadrado. Por quê? Porque a nossa raiz é quadrada, tá? Então, se você identificar uma equação que tem operações soltas fora do radical, antes de você resolver, a gente precisa ordenar esses elementos, colocar cada um no seu lugar, beleza? Então, como a nossa raiz é quadrada, a gente eleva todo mundo ao quadrado, a raiz corta a potência, então vai sobrar só esse miolo que a gente tem aqui dentro, que seria 2x menos 5. 1 ao quadrado é 1. Mesma coisa, equação do primeiro grau. Esse 5 está fora do lugar, ele vai sair do primeiro membro, vai vir aqui para o segundo, vai ficar desse jeito. 2x é igual a 1 mais 5, ok? 2x é igual a quem? A 6. Agora é hora de isolar a letra. X é igual a 6 dividido por 2. Quanto vale x? 3. O que é que falta fazer? Fazer aí a prova, né? Identificar se 3 realmente satisfaz essa equação. Agora, cuidado, porque quando você for tirar a prova, você precisa tirar a prova da equação original, sem que você tenha mexido. Porque a gente não mexeu? Aqui, ó, deixa eu ver se volta. Aqui, pronto. A gente não tirou o 4 do lugar dele, bonitinho. Quando você for tirar a prova, você tem que tirar a prova da equação original, tá? Então, vamos lá. Tá vendo? No formato original, a gente vem lá no número x, né, na letra x, e vai substituir por 3. 2 vezes 3 são 6. Aqui eu tenho, se eu devo 5 e devo 4, eu devo 9. Se eu devo 9, ué, o que eu fiz aqui? 6
Ah, é, tá certo, tá certo. Eu foi que me perdi aqui, sabe, pessoal? Por quê? Porque eu estava misturando as operações. Não, não pode, porque o 4 ele tá solto. É, a operação tem que ser interna dentro da raiz. Vou voltar de novo para a gente ver. Ó, 2 vezes x menos 5, que é o que está dentro da raiz. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 menos 5 é 1. Então, a operação que estava dentro da raiz a gente foi resolvendo. A raiz de 1 é 1. 1 menos 4 dá menos 3, que é igual a menos 3. Oxente. Eu esqueci e estava fazendo a operação de menos 5 com o 4. Não, não pode, porque esse 4 está solto. Então, a gente precisa substituir, resolver a operação dentro do radical e aí resolver para tentar identificar. Então, sim, x, o valor de 3 é realmente a solução para essa equação. Ok? É uma igualdade verdadeira e 3 e menos 3 é a raiz dessa equação. Vamos continuar exemplificando. Olha só. Acompanhe mais exemplos dessas resoluções de equações racionais. Eu trabalhei vários exemplos para que vocês pudessem analisar várias possibilidades desse trabalho de equações irracionais, para que vocês pudessem ver, quando fossem realizar a atividade de vocês, pudessem voltar na aula, ver, pesquisar, certo? Então, vamos lá. Aqui não vai precisar movimentar ninguém, ok? Por quê? Porque a gente já tem uma operação aqui definida no primeiro membro, nós temos uma operação definida com o radical no segundo, mas está todo mundo arrumadinho, né? Então, a gente vai, obviamente, como a nossa raiz é quadrada, vamos elevar todo mundo ao quadrado. Esse rapaz aqui é ao quadrado e esse também, tá? Então, o que é que eu preciso prestar atenção? A partir do momento que eu elevei essa operação que está no primeiro membro ao quadrado, eu fui para um produto notável, né? Um produto notável de subtração. Ah, professora, eu não lembro mais não dessa regra não. Então, você vai aí colocar x menos 1 vezes x menos 1 para fazer a propriedade distributiva e tal. Você vai chegar no mesmo lugar. Só vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? A raiz corta a potência. E você vai ver que você vai chegar nesse mesmo lugar aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, o produto notável de subtração nada mais é do que o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, então fica x ao quadrado, né? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a regra de produto notável, né? A gente tem um produto notável de subtração, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Não sabe fazer, não lembra, faz multiplicando, tá? Então, x menos 1 vezes x menos 1. Você vai caminhar, vai fazer a distributiva, jogo de sinal, mas se você fizer tudo certo, você chega nesse mesmo lugar, beleza? Quando a raiz cortou a potência, ficou apenas x mais 5. E automaticamente eu tenho aqui um número, uma letra elevada ao quadrado, então isso já me remete a uma equação do segundo grau, né? Então eu vou trazer essa galera toda para frente para zerar a equação, certo? Então x ao quadrado menos 2x, eu vou buscar esse x que é positivo, fica negativo, o nosso mais 1 tá ok, eu vou buscar o 5 que é mais e fica menos. X ao quadrado menos 2 menos 1 dá menos 3. E dos 5 que eu estou devendo, eu paguei R$1, ainda devo 4. Então, essa daqui seria a nossa equação, certo? Então, obviamente, para que a gente possa identificar as raízes dessa equação, eu vou precisar chegar a x1 e x2. Ok? Então, vamos aí identificar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quando a gente chega aqui, no nível que nós já estamos, a gente identifica. Você pode optar, ou você faz a identificação das raízes de x1 e x2 através da fórmula de Bhaskara, pelo processo tradicional que a gente viu, ou você faz através do processo de soma e de produto, tá? Então, aqui tem a fórmula da soma, aqui tem a fórmula do produto. Eu, basicamente, amo fazer por aqui. Vamos embora? Então, vamos lá.
Olha só. Pela forma da soma, a gente tem aquela bem básica, ó. O valor de A é igual a 1, então significa dizer que o nosso valor de B só precisa fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais. Então, a soma é igual a mais 3. Simples assim. E o produto, ele permanece do jeito que ele está, ó. É menos 4, dividido por 1, vai dar menos 4. Beleza? Então, o que é que eu sei? Eu sei que o produto de dois números tem que dar menos 4 e a soma desses mesmos dois números tem que dar 3. Então, a gente começa aí a botar o tic-tac para funcionar, né? Então, eu sempre começo pelo produto. Olha só, se eu fizer 2 vezes menos 2, vai dar menos 4, certo? Então, esses dois elementos aqui, né, esses dois pares ordenados, funcionam para o produto. Vamos ver se eles funcionam para a soma, tá? Quando eu faço 2 mais menos 2, mais com menos dá menos, 2 menos 2 dá 0. Não funciona, porque eu preciso chegar em 3. Então, esse pó ordenado está errado. Vamos continuar tentando. Se eu fizer 4 vezes menos 1, vai dar menos 4. O pó ordenado 4 menos 1 funciona para o produto. Vamos ver se ele funciona para a soma. 4 mais menos 1, mais com menos é menos. De 4 a gente tira 1, ficam 3. Acabei de encontrar o valor de x1, que é 4, e x2, que é menos 1. Simples assim. Ah, professora, eu não sei, eu não consigo raciocinar, eu não consigo pensar nesses números. Passa pela fórmula de Bhaskara, meu bem. Né? Dá mais trabalho, mas tudo bem. Você, nesse ponto que nós já estamos, você tem a opção de escolha de que caminho você vai utilizar para a sua resolução. Eu, basicamente, sempre faço pela soma e pelo produto depois que a gente trabalha com esse contexto, tá bom? Então, vamos lá. Voltamos à equação original, não é isso? Para verificar. Obviamente, como nós temos duas equações, né? Nós temos duas raízes, a gente tem 4 e tem menos 1. Então, a gente vai precisar tirar a prova para cada uma delas, certo? Então, para o x igual a 4, por quê? Pode ser que só uma raiz seja o resultado dessa equação, pode ser que as duas raízes sejam o resultado dessa equação, e aí a gente só vai saber quando a gente tirar a prova, que é o que a gente vai fazer agora. Acabamos de fazer, identificamos duas raízes, 4 e menos 1. Vamos identificar se as duas são soluções, se apenas uma. Vamos lá? Ó, aqui onde tem x, a gente vai substituir por 4, certo? Então, 4 menos 1 é igual a raiz de 4 mais 5. 4 menos 1 é 3. 4 mais 5 é 9. A raiz de 9 é 3. Ou seja, 4 resulta numa igualdade verdadeira. Então, 4 seria, sim, uma das equações dessa equação. Vamos testar para ver se o menos 1 também vai dar certo, né? Se as duas raízes funcionam para essa equação ou se apenas o número 4 é que funciona para a equação, beleza? Vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem menos 1 e menos 1, que vai dar menos 2. Aqui eu tenho menos 1 mais 5, que vai dar 4, correto? Aí eu tenho aqui menos 2, que é igual a raiz de 4 é 2. Então, finalizou com menos 2 mais 2. Essa igualdade é falsa, certo? Apesar dos números serem iguais, os sinais são diferentes. Mais 2 e menos 2 são elementos totalmente diferentes. Então, a única raiz que serve para essa equação irracional é o número 4. Então, por isso que é muito importante que você faça o processo, mas você tem que tirar a prova quando você finalizar, para verificar se realmente aquela raiz que você encontrou é a raiz correta da sua equação. Se você chegar aí numa equação do segundo grau, onde você vai encontrar x1 e x2, você precisa testar as duas, porque pode ser que as duas raízes funcionem para aquela equação, possa ser que a gente tenha o que a gente teve agora, onde apenas uma raiz é raiz da equação. Você só vai saber disso quando você fizer os testes, tá bom? Vamos a mais um. Olha aqui o que é que a gente tem aqui agora. Nós temos 2 raiz de x mais 3, que é igual a x. O que é que vai acontecer? Né? Porque, você poderia até me questionar, professora, por que a senhora não tirou o número 2?
né? Ele está fora desse radical. Por que a senhora não tirou? Porque esse número 2 está multiplicando essa raiz, ou seja, ele está preso a essa raiz, diferente daquele nosso primeiro exemplo, onde o 4 estava aqui, depois da raiz, não tinha ligação direta com a minha raiz. É diferente a situação, certo? Então, por isso que eu trago vários modelos para você vivenciar várias situações, tá? Então, vamos lá. Olha, a raiz corta a potência, aqui fica x ao quadrado, certo? A gente eleva, né, esse número também ao quadrado, porque aí a gente está trabalhando cada um no seu quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. A raiz corta a potência, sobrou x mais 3 entre parênteses, que é igual a x ao quadrado. Dá uma distributiva, né? Aqui, 4x mais 4 vezes 3 são 12, igual a x ao quadrado. De cara, eu sei que eu vou cair numa equação do segundo grau, porque eu tenho uma letra elevada ao quadrado, então eu vou trazer todo mundo para frente. Esse x ao quadrado vem para cá ficando negativo. 4x e 12 já estavam aqui. Então, essa é a minha equação do segundo grau que eu tenho para resolver. Vamos a ela. O valor de A, menos 1. Então, lembre-se que eu também expliquei quando for menos 1, é interessante que a gente faça, porque vai ter aí um jogo de sinal que pode complicar você um pouquinho. Então, eu tenho menos B, o valor de B é 4, né? E o valor de A é menos 1. Então, 4 dividido por 1 é 4, menos com menos é mais. Então, o produto da soma seria positivo, porque habitualmente o que é que a gente faz? Se ele é mais, o resultado da soma seria negativo, não é isso? Mas isso só funciona quando o nosso valor de A é positivo. Quando ele é negativo, é legal que a gente faça. Bem rapidinho. Ó, e no produto eu tenho 12 dividido por menos 1, que vai me dar menos 12 como resposta. O que é que significa dizer? Eu preciso botar a massa cefálica para funcionar e pensar. Quais são os dois pares ordenados que quando eu multiplico dá menos 12 e quando eu somo dá 4 como resposta? Então, como eu já disse a você, eu prefiro começar multiplicando, eu acho mais fácil. Eu acho que a mente flui mais rapidamente. Vê, se eu faço 3 vezes menos 4, dá menos 12. Então, esse par ordenado funciona para o produto. Vamos ver se ele funciona para somar. 3 mais menos 4. Mais com menos é menos. Se eu devo 4 e paguei R$3, eu fiquei com menos 1. E o que eu procuro na soma é 4. Então, esse par ordenado aqui não está certo. Ok? Se eu fizer 6 vezes menos 2. 6 vezes menos 2 é menos 12. Funciona para multiplicação. Vamos tentar para ver se funciona para soma. 6 mais menos 2, mais com menos é menos. De 6 eu tiro 2, me sobram 4. Eu acabei de encontrar x1 e x2. Então, como essa equação irracional me leva para uma equação de segundo grau, eu descobri o valor de x1, que é igual a 6, eu descobri o valor de x2, que é igual a menos 2, eu preciso fazer a verificação para os dois. Primeiro para 6 e depois para menos 2. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 6 mais 3 igual a 9. Né? A 6, no caso. 6 mais 3 é 9. A raiz de 9 é 3. 2 vezes 3 é 6, que é igual a 6. Ou seja, para 6, essa equação funciona, né? Então, 6 realmente é a raiz dessa equação. Vamos ver se para menos 2 ele funciona, né? Aqui a gente já viu que ela é verdadeira. Vamos testar agora para menos 2. 2, aí eu vou ter menos 2 mais menos 3, né? Igual a menos 2. Se eu tenho 3, tirei 2, fica apenas 1. A raiz de 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, igual a menos 2. Na mesma situação, essa igualdade é falsa, certo? Então, a raiz que serve é... Ó, eu botei 4, tá errado, é 6, tá? A raiz que serve para essa equação é o número 6, certo? Pronto. Agora é com vocês. E eu coloquei equações bem simples aqui, ó. Eu coloquei só essas 4 equações irracionais para a gente testar. Não precisa de muito cálculo para a gente fazer isso, certo? Então, vocês têm aí as equações. Não vai precisar movimentar ninguém. Eu já coloquei as equações bem arrumadinhas para vocês. É só você elevar de acordo com o que foi trabalhado
e resolver essas equações. Então, volte para os exemplos que foram dados durante o processo da aula. Eu expliquei várias vezes, eu fiz vários modelos diferentes. Cada um desses modelos aí tem um modelo lá em cima para você olhar. Então, volte para a explicação da aula, vá fazendo devagarinho e eu quero ver o resultado dessas equações irracionais, todas enviadas no meu privado, tire foto, faça todos os cálculos. Você já sabe que eu quero ver todos eles e mande para mim. A gente se vê semana que vem.